Dia 9 de agosto fez 10 meses que meu pai está na casa de repouso. E a minha vida só melhorou depois disso. Num grau de 360 graus em todas as áreas. E a dele também, é claro. E é engraçado que até hoje ainda recebo críticas por ter eu e minha irmã termos optado e escolhido diante, né, da situação, do contexto, do histórico e de como a gente estava vivendo, cuidando dele. Minha irmã infartou. Eu tive uma crise de pânico horrível. Mandei mensagem para ela achando que eu ia morrer. Ela infartou. Eu só fui saber no outro dia, porque depois da crise de choro que eu tive, né, dessa crise de pânico, eu acabei adormecendo à base de calmante. Minha irmã passou sozinha no hospital, infartada, a madrugada toda. E esse foi só uma das coisas que aconteceu durante todo o tempo de cuidados ali com o meu pai. E esse é o engraçado, né? De que as pessoas criticam, mas na hora que eu tava ali cuidando, nenhuma dessas pessoas me ofereceu ajuda. O que eu acho interessante que eu postei um vídeo ontem, né, que eu fui visitá-lo, e eu recebi um comentário no Instagram falando sobre: ai, mas você não tem vontade de levar ele de volta pra casa? Aí eu falei: sim, em todas as visitas. Só que aí quando eu lembro do que eu passei, eu desisto na hora. A vontade passa. Que é engraçado uma coisa que a gente faz em relação aos nossos pais, e principalmente quando eles estão doentes ou depois que eles morrem, eles viram santos. E gente filha da puta adoece e também fica velha. E é claro que também uma coisa muito interessante da gente conversar hoje, coroando esses 10 meses, que ele tá lá e ele tá bem, que é a gente achar que pai e mãe ou é só bom, ou tem que ser só bom, ou é só ruim. E na verdade, eles são as duas coisas. Quando eu sempre falo que somos luz e sombra, é que qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer coisa no universo, por a gente estar inserido num mundo dual, numa dimensão dual, num universo dual, uma coisa pode ser duas coisas. Nossa, como assim? Seu pai pode ser bom e ruim, sua mãe pode ser boa e ruim, ou, claro, que perante as escolhas, atitudes, comportamentos, né, assinatura eletromagnética que pensa, o que sente, o que faz, cada pessoa vai escolher se ela vai ficar no ruim, né, porque tem gente que é só ruim, mas o potencial de bom tá lá, ela só não faz uso, não interessa a ela, ou ela fica só no polo do bom, que acaba sendo trouxa, né, eu já fui, isso, a minha mãe também já foi um pouco, que já partiu. Mas a gente tem que sempre se lembrar que somos os dois. Mesmo que a pessoa que seja só ruim, um pai só ruim, uma mãe só ruim, tem um potencial bom ali dentro. Não faz uso, mas tem. Assim, como uma pessoa que é só boa ou exerce mais, demonstra mais esse lado bom, também tem o potencial ruim dentro dela, mas também não faz uso. Porque a gente fica preso nessa coisa, né? Principalmente com família, principalmente com pai, com mãe, principalmente com quem a gente se relaciona. A gente só quer o recorte do bom. O resto a gente joga fora. E não tem como. Nós somos tudo, né? A gente é o bom, a gente é o ruim. Assim como no mundo existe o preto, existe o branco. Pra gente saber que existe o branco, tem que ter o preto, pra gente poder, ó, o contraste, né? Se não tivesse o preto, eu não saberia distinguir e discernir entre o branco. Entende? A consciência nasce do contraste. Então, para eu reconhecer um pai bom, eu tive que ter um pai ruim. Para reconhecer um pai ruim, eu tenho que ter um pai bom para fazer, né? E aí fica tudo tão mais fácil, tão mais leve de saber que se eu sou esse bom e esse ruim, essas nuances que eu posso ir de um polo para o outro, porque o bom e o ruim eles estão no mesmo espectro, né? Que é a lei de polaridade do Kybalion, positivo e negativo, os nossos pais também, as pessoas de fora também, o meu relacionamento afetivo também, o meu trabalho também tem um lado bom, tem um lado ruim, um esporte que eu pratico tem um lado bom e um lado ruim, tudo, gente. Então não dá pra falar que pai e mãe é só bom, né? Porque quando a gente coloca eles nesse pedestal de que eles só têm que fazer as coisas boas, a gente tira a humanidade deles, porque ser humano é ser dual. E se ser humano é ser dual, ora você é bom, ora você é ruim. Meu pai mesmo, em vários aspectos ele foi um excelente pai, em outros ele foi um puta de um pau no cu. Eu como filha também.
Em muitos aspectos eu fui uma filha excelente, em outras eu fui uma pau no cu. No meu trabalho, nas minhas relações e todas as pessoas. Então, vamos sair dessa coisa de ficar idealizando só a parte boa do outro ou demonizando só a parte ruim, porque são as duas coisas. Só que aí, para que eu possa aceitar essa dualidade no outro, eu tenho que entender que ela reside em mim. Por isso que a terapia é importante, gente. Por isso que consumir conteúdos que tragam o desenvolvimento do seu autoconhecimento, que eleve o seu autoconhecimento, porque isso é com você, né? Tanto que é autoconhecimento, para elevar o seu autoamor, você precisa consumir esses tipos de conteúdo para que você consiga se elevar, para você conseguir desenvolver a sua humanidade mais e sabendo que tudo é dual. Heráclito já dizia, ele traz isso, né? E a gente vai mudando, né? Porque esse mesmo filósofo pré-socrático, o Heráclito, ele fala do Pantarrei, que é tudo muda o tempo todo. A única coisa que é permanente é a mudança. Então, assim, ora o seu pai vai ser legal, ora ele vai ser um chato, ora ele vai ser super tranquilo, ora ele vai ser exigente. Vida é impermanência. E é tão bom conseguir enxergar o meu pai assim e saber que ele tá no lugar que é melhor para ele e que eu tô melhor, porque não dá para cuidar de uma pessoa se você tá doente. Se você não cuida de você, se você não tem isso com você em primeiro lugar, você não é capaz de cuidar de ninguém. E em todos os aspectos, tá? Às vezes a pessoa tá trabalhando, ela tá ganhando para aquilo, só que ela não tem esse autocuidado, ela não tem autoamor, ela não tem o autoconhecimento desenvolvido e ela vai adoecer. Todo mundo que não desenvolver vai adoecer. Então que bom que tá fazendo 10 meses que meu pai tá na casa de repouso, ele tá bem, ele tá ótimo. Sabe o que eu faço com as críticas, quando eu recebo essas críticas, esses hates? Eu faço que nem papel higiênico. Então, eu recomendo que você faça o mesmo. E se você estiver aí passando por dificuldade, sabe? Adoecendo, cuidando, comece a abrir sua mente. Comece a pensar nisso. Eu posso indicar a casa de repouso que meu pai tá, tem mais 5 unidades, né? É uma casa de repouso idônea, com gente bacana, que cuida com respeito, com dignidade, com cuidado, com amor, com carinho. Às vezes eu tô aqui do nada, eu recebo um vídeo do meu pai, esses dias eu recebi o vídeo do meu pai cantando, porque tem momentos que eles ficam lá no hall, na parte de fora, escutando música, e tava tocando um sertanejo e ele tava cantando. Aí a cuidadora que tava ali, né, que era o plantão dela, fez um vídeo e mandou pra mim, entende? Então, assim, tem coisas boas. Lembra que tudo é dual? Então, tem casas de repouso que são uma bosta e tem outras que são maravilhosas. E mesmo maravilhosa vai ter pontos de ajustes, porque somos seres humanos e somos duais. A dualidade, sempre, em tudo. Então, o saldo é super positivo desses 10 meses do meu pai na casa de repouso. Pra mim, pra ele, pra minha irmã, pra nossa família. Tá tudo bem, ele tá saudável, ele tá ótimo, comendo super bem. Tem seus momentos, né? Por conta da progressão da doença, Alzheimer, demência é uma doença degenerativa, né? Ainda está se estudando, a ciência está progredindo nesse campo. Eu mesma sou estudante de neurociência, então tenho acompanhado os avanços, mas dentro daquilo que a gente pode, dentro das condições que nos é dada nesse momento, tá tudo bem, tá tudo ótimo e tudo maravilhoso. E é isso que importa.